Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós leremos do verso de número 13 até o final deste capítulo, versículo 38. Atos 20, a partir do versículo de número 13. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegando, no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos pelo texto que pudemos ler, também pela tua palavra que nos é entregue à tua igreja, enviada para ser anunciado, ó Deus. Assim, abençoa a pregação, fala aos nossos corações, seja exaltado somente o nome do Senhor. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, nós estamos no contexto da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e como acompanhamos essa terceira viagem missionária, Paulo concentrou suas atividades neste período na cidade de Éfeso. O próprio texto, Paulo fala que permaneceu 3 anos entre aqueles irmãos. Após o período em Éfeso, Paulo então ele partiu, ele atravessou o mar em direção à Macedônia e à Acaia, ele visita os irmãos daquelas igrejas, e então agora Paulo está de retorno daquela região, ele deseja ir a Jerusalém e por embarcações. Tem um trecho também que Paulo vai por terra, é dito aí no versículo 13, Lucas registra que eles esperavam Paulo, porque ele deveria ir por terra, esperava em Assos. E então Paulo ele está nesta viagem, e de fato Paulo já está indo em direção ao fim dessa viagem missionária, a terceira, quando ele decide ir para Jerusalém. Paulo então ele vai até o porto de Mileto, que é o porto mais perto de Éfeso. Mileto fica a 48 quilômetros de Éfeso, e Paulo não desejava ir para a cidade de Éfeso devido ao pouco tempo que possuía, a sua pressa. Ele desejava chegar a Jerusalém antes da festa de Pentecostes, e então Paulo ele envia mensageiros a Éfeso para que os presbíteros ali viessem. Paulo deseja então ter um encontro, uma reunião com esses presbíteros da igreja. E nessa ocasião, então, Paulo ele prega a esses presbíteros, ele dá os seus últimos comunicados, um sermão, o último sermão. Então, nós temos aqui nesse trecho uma espécie de último sermão, sim, o último sermão de Paulo para aqueles homens crentes. E Paulo não quer ir a Éfeso porque ele, tudo indica, teme que a igreja peça para ele ficar mais tempo. Seria muito difícil para o apóstolo Paulo negar isso, mas o seu tempo está cronometrado. Ele deseja chegar à festa do Pentecostes em Jerusalém, o tempo é curto, ele precisa ir, e então Paulo evita passar por Éfeso por esse motivo. Já faz mais ou menos 5 anos que Paulo esteve em Jerusalém, e agora ele quer aproveitar a oportunidade dessa festa de Pentecostes. Há ali uma grande aglomeração de pessoas, Paulo deseja aproveitar a oportunidade. Então, irmãos, no verso 17, o Lucas registra que de Mileto mesmo, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Presbíteros, os pastores daquela igreja local. Paulo já vem num processo de despedida daquelas regiões, da Macedônia, da Acaia, e Paulo então deseja dar as últimas exortações para esses presbíteros, para esses pastores, sobre a obra que lhes foi confiada. Então deseja essa reunião com os pastores da igreja, deseja também ficar em Mileto para evitar a tentação de permanecer mais tempo em Éfeso. Isso pode parecer rude, Paulo se despedir sem ir a Éfeso, mas dentro do contexto do que podemos observar, era necessário, mas nada fácil Paulo então se despedir assim dessa amada igreja. É de fato algo que foi necessário para o avanço ali da sua viagem. Desse modo, irmãos, Paulo ele não mais irá retornar para esta região, não estaria mais presente na Ásia Menor. Ou seja, o que Deus tinha para Paulo ali naquelas regiões foi cumprido, está cumprido o seu trabalho ali. E agora o Senhor vai levantar pastores locais, já há presbíteros ali na igreja de Éfeso. E o Senhor vai usar esses pastores locais, esses presbíteros, para levar avante esse trabalho. Ou seja, a atividade apostólica de Paulo foi cumprida. E então Paulo, ele, digamos assim, passa o bastão para os pastores locais, para os presbíteros. Então esse é o momento de despedida, há muito pesar nessa despedida, especialmente num mundo em que não haviam as comunicações que temos, a distância de fato significava, como Paulo diz aqui, que não veriam mais o seu rosto.
E também Paulo, ele é guiado pelo Senhor, ele vai a Jerusalém guiado pelo Senhor. O Senhor testifica ao coração de Paulo, pelo seu espírito, o fim dessas atividades ali naquelas regiões. E também o Senhor testifica que Paulo, desde o começo do ministério, Paulo sabia, o Senhor falou que ele iria sofrer, e o Senhor testifica ao seu coração, então, sobre os sofrimentos que viriam, e tudo indica, Paulo, ele tinha expectativa, ele sabia que a morte era o destino final da sua carreira. Então esse é o momento de despedida, e temos aqui então um sermão que encerra as viagens missionárias de Paulo, registradas por Lucas em Atos. Então aqui marca o fim da terceira viagem missionária e das atividades missionárias que temos aqui no livro de Atos. Esse sermão marca o desfecho, então o fim desse trabalho naquelas regiões. Irmãos, diante disso, irei caminhar nesse texto a partir do tema um sermão de despedida. Em primeiro lugar, dos versículos 18 a 21, Paulo, nesse sermão, primeiro ponto, ele tem aí um chamado a recordar o seu trabalho, as suas atividades, a sua doutrinação. Então, do verso 18, Paulo chama aqueles irmãos, aqueles presbíteros, a rememorarem o que Paulo fez entre eles. No verso 18, ele diz, Lucas registra: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Irmãos, Paulo, ele é um zeloso imitador de Cristo, um apóstolo fiel de Cristo. E nesse sentido de imitar a Cristo, ele é um modelo de virtude para aqueles pastores em Éfeso. O modelo é Cristo, claro, acima de tudo. Cristo é que deve ser seguido, ele é o padrão. Cristo é o Senhor. Mas, ao seguir zelosamente Cristo, ser um seguidor tão zeloso de Cristo, Paulo pode apontar para o seu modelo, o seu exemplo pessoal como imitador. E nesse sentido, então, Paulo chama a atenção daqueles presbíteros a trazerem à memória o modo como Paulo desempenhou suas funções diante deles. Porque Paulo fez o que fez por meio de Cristo, por meio do Espírito, e tendo o modelo de Cristo diante dos seus olhos. E Paulo menciona aqui tanto o conteúdo, nós vamos ver, a doutrinação, o que foi transmitido, mas também o contexto e o modo como essas coisas foram transmitidas. E Paulo apela à consciência e aos corações daqueles irmãos em sua defesa. Eles sabiam o modo como Paulo havia se portado. Veja que Paulo diz: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. Vocês sabem, vocês lembram, vocês têm no coração estas coisas. Quantos sofrimentos Paulo passou ali naqueles 3 anos, provações, segundo a vontade de Deus, o modo como Paulo cuidou daqueles irmãos como pai aos filhos. E Paulo resume o seu ministério em 3 palavras no verso 19. Paulo resume, ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, Paulo resume o seu ministério em humildade, lágrimas e provações. Então, Paulo chama esses irmãos à memória, a lembrarem disso, o seu zelo, a sua humildade, e foi nesse contexto que Paulo, então, exerceu o seu trabalho apostólico de doutrinação. Com humildade, com lágrimas e provações, Paulo diz no verso 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, a doutrinação de Paulo acontece em meio aos seus sofrimentos, humildade, serviço abnegado, ensino público, e Paulo não se restringia a esse ensino público, mas também como que pregasse particularmente, individualmente, a cada um daqueles que eram alvo ali do seu ministério,
Paulo, então, irmãos, ele se humilhou como Cristo se humilhou. Nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, se humilhou, veio para servir, e Paulo imita a Cristo nisso. Ele se humilhou, ele serve aqueles irmãos. Paulo, como nós sabemos pelo seu ministério, e como vemos aqui também em Éfeso, naquilo que já vimos sobre o seu trabalho em Éfeso, ele estava pronto para morrer por amor daqueles irmãos. Paulo sofreu o que ele chama aí no texto lágrimas e provações. O Senhor havia lhe dito lá na sua vocação, lá atrás, que importaria que ele soubesse, o quanto deveria sofrer pelo nome de Cristo. E Paulo também convida os presbíteros a lembrarem da sua doutrinação. Como já li aí no verso 20, Paulo ele anunciou todo o conselho de Deus. Ele não deixou de anunciar coisa alguma proveitosa, publicamente de casa em casa. E ele fala também do conteúdo dessa pregação no verso 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Também, irmãos, Paulo fala do conteúdo da doutrina que pregou no verso 27. Veja aí no verso 27, quando ele diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então eles deveriam lembrar tanto o contexto, o modo, o serviço à humildade de Paulo, o seu sofrimento, mas também Paulo ele transmitiu todo o desígnio de Deus. E ele chama aqueles presbíteros a lembrarem disso, a trazerem à memória isso. Irmãos, de grande importância não é apenas o que um homem diz, mas também o que ele não diz e por que não o diz. E nisso está uma diferença entre, de fato, um pastor ou um lobo em pele de ovelha, um falso mestre. A diferença entre um pregador fiel, como é Paulo, um apóstolo de Cristo, e um falso mestre, não está apenas nas verdades que são ditas, mas também nas que não são ditas. E Paulo diz aí, como citamos no verso de número 27, que ele anunciou todo o desígnio de Deus. Lembre que na grande comissão o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos que eles deveriam pregar o evangelho a toda criatura e ensinar os alvos da pregação a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Paulo, como um pregador fiel, ele pregou todas as doutrinas, o evangelho de modo completo, todas as doutrinas. É claro que há uma ênfase cristocêntrica e evangelística na pregação de Paulo. E é isso que Paulo enfatiza no verso 21, quando ele diz o seguinte: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo prega todas as doutrinas, mas há uma ênfase no arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento e fé são um resumo do Evangelho. É claro que o Evangelho fala da doutrina de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da eleição, do pecado, da lei de Deus. O Evangelho, de fato, ele é todo o desígnio de Deus, como Paulo diz. Mas ele é resumido aí no verso 21. Paulo enfatiza a sua pregação evangelística. Ele falou do arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo de modo equilibrado e coerente, da melhor maneira possível e com o propósito de salvar pecadores e edificar os fiéis. O que Paulo está falando aqui, irmãos, não preguei apenas o que me convém ou sobre os assuntos que me agrado falar, mas expus toda a palavra de Deus. Falei todo o desígnio de Deus, não retive de vocês, dos irmãos, não deixei a igreja de Éfeso em ignorância sobre assunto nenhum. Todo o desígnio de Deus, todos os assuntos, por mais difíceis,
sobre a graça da eleição, a graça eletiva, sobre a ira de Deus contra o pecado, sobre os réprobos, especialmente, toda a Escritura. E quem foi alvo dessa pregação? Paulo também diz no verso 21, testificando tanto a judeus, ele diz aí, tanto a judeus como a gregos, todos eram alvo da pregação de Paulo. E Paulo então anunciou o evangelho da graça de Deus em Cristo. Resumidamente, como disse, arrependimento e fé. Em que ocasiões Paulo pregou? Em todos os locais e oportunidades possíveis, sempre com ênfase cristocêntrica, evangelística, sempre com o propósito de conversão e a melhor edificação da igreja. Então, Paulo chama aqueles presbíteros a lembrarem do seu ministério, dele como seguidor de Cristo, da sua pregação, e então um chamado à memória, a rememorar todas estas coisas. Irmãos, em segundo lugar, também temos aí um chamado para avançar. O próprio Paulo, ele tem um alvo à sua frente, que é Cristo. O apóstolo Paulo tem Cristo como alvo, a sua vocação, o seu ministério. E no verso 22, Lucas registra a convicção interna de Paulo sobre estas coisas, o Espírito Santo atuando em seu coração, e Paulo ele fala de uma convicção. Ele diz, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ou seja, Paulo precisava avançar, ele está constrangido pelo Espírito, ele está convencido que precisa cumprir a sua vocação, o seu ministério, e que o cumprimento dessa vocação o levará para um caminho sem retorno, um caminho em que há tribulações, cadeias, um caminho em que o desfecho é a morte, e Paulo então ele demonstra ter essa convicção de que está indo em direção à morte. E então nós temos aí no verso 22 essa convicção do apóstolo Paulo. E no verso 24 Paulo fala também sobre isso, quando ele diz, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo, irmãos, ele reflete na sua vida os sofrimentos de Cristo. Paulo, ele reflete. Jesus, ele sim veio com uma missão dada pelo Pai, veio para viver em nosso lugar, dar a sua vida em nosso lugar, e Jesus muitas vezes disse aos discípulos que iria para Jerusalém, iria sofrer na mão dos anciãos, dos sacerdotes, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Inclusive Pedro tentou dissuadir o Senhor destas coisas e o Senhor o repreendeu, dizendo, arreda, Satanás. E de algum modo o apóstolo Paulo ele tinha essa convicção, ele sabia desde o princípio dos seus sofrimentos que iriam acontecer, e também pelo texto percebemos o Espírito Santo lhe dava essa convicção de que o aguardavam cadeias e tribulações, ou seja, foi chamado para sofrer pelo Evangelho, para dar a sua vida. Inclusive numa parte das cartas, Paulo diz que ele completa no seu próprio corpo as aflições de Cristo em favor da igreja. Ou seja, Paulo era consciente da sua vocação de dar a sua vida pela causa do Evangelho. Claro que não sabia detalhes de quando aconteceria isso, o modo como isso iria acontecer, mas ele tinha convicção de que lhe aguardavam cadeias e tribulações, e inclusive estava pronto a dar a sua vida por essa causa. De tal modo, irmãos, que Paulo não tem medo, Paulo não teme, ele não teme a morte, o que lhe está reservado, ele está contente em seu Salvador, e como sabemos, Paulo entregou a sua vida pelo Evangelho, ou seja, Paulo não era alguém preocupado com a autopreservação, mas ele doou a sua vida
pela causa do Evangelho. E também, claro, nós, o povo do Senhor, a igreja, nós somos chamados também a isso, a uma vocação a combater o bom combate, tomarmos posse da vida eterna e não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. E de fato, irmãos, Paulo, quando ele faz isso, ele está somente seguindo Cristo, o exemplo de Cristo. E então, o que Paulo está fazendo diante da igreja de Éfeso, dos presbíteros, diante de nós, como servos do Senhor, é transmitir esse exemplo, esse modelo de Cristo. E isso é muito interessante, porque alguém pode dizer assim: é verdade, Jesus veio para morrer, dar a sua vida, mas Jesus é Deus. Jesus tem a natureza divina e a natureza humana, é perfeitamente Deus e homem, e desse modo então a sua natureza, ela de fato era sustentada também pelo Espírito Santo. E alguém pode dizer que Cristo, sendo Deus, sim, não poderia pecar e tudo mais que alguém pode argumentar. Mas, irmãos, veja que o Senhor nos dá, o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus nos dá um pecador como nós, um homem como nós, pecador, e que foi fiel, zeloso, e que ofereceu a sua vida pela causa. Paulo diz em 2 Timóteo 4, 6 e 7, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, um homem igual a nós que viveu para Cristo, entregou a sua vida pela causa de Cristo. Então isso é muito interessante e aponta para o Senhor, assim como o Senhor deu a sua vida, Ele nos chama a isso também, e vemos em Paulo que isso é possível pela graça do Senhor. Paulo, ele diz no verso 25 que aqueles irmãos não mais o veriam, no verso 25, não vereis mais o meu rosto, inclusive se entristeceu muito aqueles irmãos. E então Paulo, ele protesta, ele diz: eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque, como ele diz, como já lemos, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E Paulo, então, baseado nisso, exorta aqueles irmãos a pastorearem a igreja e lembra aqueles irmãos presbíteros a quem pertence a igreja. Ele diz: para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O preço pago pela igreja não foi ouro ou prata, mas Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário. E então, a partir disso, Paulo exorta aqueles irmãos: fiquem firmes, sustentem a sua posição, preguem, pastoreiem a igreja. Lobos vorazes irão surgir, alguns até dentre aqueles mesmos, Paulo diz isso, e também lembra da admoestação do próprio Senhor. Isso nos lembra quando o Senhor Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas. Então Paulo os convoca à vigilância, eles precisam então vigiar, e os chama então a avançar baseado nisso. Eles precisam avançar, pastorear a igreja. No Novo Testamento, irmãos, no livro de Apocalipse, nós temos nas cartas às 7 igrejas, essa igreja de Éfeso, ela está ali registrada naquelas cartas de Apocalipse, e lá nas cartas, em Apocalipse 2, ao anjo da igreja em Éfeso, temos lá uma exortação. Lá diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, essa é uma igreja do Senhor. Paulo, então, exorta aqueles irmãos. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo, depois em Apocalipse, pastoreia esses irmãos. E um pai da igreja, Inácio, registra no 2º século que essa igreja que foi exortada, conforme lemos aí no livro de Apocalipse, ela foi despertada
pelo Senhor ainda posteriormente. Então, uma igreja de Cristo, uma igreja que o apóstolo Paulo então plantou e junto com outros cooperadores e que o Senhor edificou e preservou. Irmãos, em terceiro lugar, nós temos em nosso texto, do verso 32 ao 38, um chamado a confiar. No verso 32, então, o apóstolo Paulo, então, certo de que iria seguir a sua carreira, não veria mais aqueles irmãos, tendo-os exortado, Paulo, então, confia na soberania de Deus e ele diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo trabalhou 3 anos, diligentemente, dia e noite, exortando aqueles irmãos. Paulo agora, na sua ida a Jerusalém, exorta aqueles irmãos à fidelidade. Mas, acima de tudo, irmãos, Paulo confia aqueles irmãos aos cuidados do Senhor. É o Senhor que haverá de edificá-los, de dar herança àqueles irmãos. E Paulo, então, exorta aqueles irmãos a que confiem também na provisão do Senhor. Então, ele encomenda aqueles irmãos ao Senhor e à palavra da sua graça. O Senhor tem poder para completar a obra que o próprio Senhor iniciou entre vós. E Paulo lembra aqueles irmãos: olha, eu não cobicei de ninguém nem ouro, nem prata, nem vestes. Paulo trabalhou para então cumprir o seu ministério entre aqueles irmãos. E Paulo então foi um exemplo de serviço, de socorrer os necessitados por meio do trabalho. E Paulo cita até um dito do Senhor Jesus Cristo: mais bem-aventurado é dar que receber. Então, aqueles irmãos têm esse modelo em Paulo, eles não precisam temer. Deus é provedor, o Senhor irá sustentar a sua causa, completar a sua causa entre aqueles irmãos. E também, de fato, os pastores, os presbíteros não devem ser pessoas cobiçosas, como Paulo então nos mostra esse exemplo, porque o Senhor é provedor, o Senhor sustentou os seus servos durante todo aquele tempo. Então Paulo prega esse sermão a esses irmãos, declara àqueles irmãos que eles não contariam mais com a sua valiosa presença, esse que lhes trouxe a tão valiosa pregação da palavra de Deus. E isso entristece, irmãos, aqueles crentes. No verso 36 diz: tendo dito estas coisas, ajoelhou-se, orou com todos eles e houve pranto. No verso 37, abraçaram Paulo e o beijavam e ficaram tristes, especialmente porque Paulo disse que não veriam mais o seu rosto. Havia uma relação de amor entre Paulo e aquela igreja, não é uma relação fria ou formal. E aqueles irmãos, então, claro, submetem-se a Deus, à vontade de Deus, e então despedem em paz o apóstolo Paulo, acompanham-no até o navio. Meus irmãos, diante disso ainda quero trazer aplicações para a igreja. Meus irmãos, aqui nós temos então um sermão a crentes, à igreja, e nós temos aqui Paulo lembrando aqueles irmãos do seu ministério, do seu trabalho apostólico. É claro que agora Paulo transmite a palavra e a responsabilidade aos pastores ordinários, os presbíteros, e nós aprendemos de Paulo, um apóstolo, e também do trabalho dos presbíteros, que um ministro da palavra deve ser fiel em vivê-la e anunciá-la de modo completo para os seus ouvintes. E, nesse sentido, o apóstolo Paulo, os presbíteros, os pastores da Igreja de Deus, eles não são servos dos ouvintes, eles são eminentemente servos da palavra, são pregadores da palavra. E é isso que Paulo transmite àqueles irmãos. Paulo pregou todo o desígnio de Deus. De tal modo, irmãos, então, Paulo exorta aqueles irmãos, lembrando aqueles presbíteros qual é o trabalho do presbítero, dos pastores da igreja. Os presbíteros ou pastores são ministros da palavra e são despenseiros dos mistérios de Deus.
Em 1 Coríntios 4, 1 a 3, Paulo, falando desse trabalho também dos pastores, ele diz o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo, escravos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E o que é que se requer dos despenseiros? Que cada um deles seja achado fiel. O trabalho do despenseiro, então, é ir na dispensa, administrar aquela dispensa, retirar tudo que é proveitoso, tudo que é útil para aquela casa e ser fiel na administração, então, como despenseiro. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 4 que pouco lhe importava ser julgado por vós, no caso ali os coríntios, ou tribunal humano, e nem ele julgava a ele mesmo. Paulo era zeloso, um servo fiel, um servo da palavra. E então a igreja de Deus deve buscar estas características nos seus ministros, nos seus pastores, que sejam fiéis à palavra, ministros da palavra, que não omitam da igreja tudo que é proveitoso, tudo que é necessário para o bem da igreja, para a edificação da igreja, que de fato entregue tudo que for útil, proveitoso, e claro, todo o evangelho, toda a Bíblia, tudo é útil para o ensino da igreja. Então, nós aprendemos do serviço de Paulo e desse trecho em que temos uma apresentação desse ministério, algo sobre o que deve ser um ministro da palavra na igreja de Deus. Também aprendemos aqui, irmãos, que o governo da igreja deve ser plural. Veja que Paulo chama os presbíteros da igreja, e isso é usado, essa palavra, de modo intercambiável com bispos. Então, os presbíteros da igreja, os pastores, e é por isso que nós, a partir das Escrituras, entendemos que o governo da igreja deve ser plural, ou um governo presbiteriano. Então, a igreja, ela tem pastores, ela tem uma pluralidade de líderes que representam a igreja. Veja que Paulo mandou chamar os líderes, os representantes, e estes, então, passariam as informações para a igreja, para os crentes, lá em Éfeso. Então, é por isso, de fato, que nós, particularmente, não somos episcopais ou congregacionais, porque cremos, a partir das Escrituras, que a igreja deve ser governada por presbíteros, homens comissionados para esse serviço. Esses presbíteros aqui descritos, irmãos, não eram apenas regentes. Veja que Paulo os exorta ao ensino, homens envolvidos na docência da igreja, e por isso são tratados, sim, também com justiça, como pastores da igreja. E estes presbíteros são os sucessores ordinários dos apóstolos. Esses presbíteros na igreja, os pastores, os presbíteros hoje, são os sucessores ordinários, cumprem a tarefa de pastorear a igreja de Deus, que foi comprada com o seu próprio sangue, o sangue de Deus, o sangue de Cristo, que é Deus. Então, de fato, devemos, a partir das Escrituras, perceber a importância do pastoreio da igreja. A igreja precisa de pastores, a igreja precisa ser governada. Cristo é que governa, mas Cristo usa pastores, no plural, presbíteros. E então, após lançar o fundamento da igreja, os apóstolos tiveram essa atividade de lançar o fundamento. Eles transferiram então a autoridade para homens ordenados, que deveriam pastorear o rebanho. Presbíteros, então, são pastores do rebanho, e o pastor é também um presbítero. Esses nomes aqui, irmãos, do nosso texto, eles são usados aí, pastor, presbítero, bispo, de modo intercambiável. A palavra episcopos pode ser traduzida por guardiões, superintendentes ou pastores do rebanho. Ou seja, presbítero, bispo, aqui no nosso texto, é o mesmo ofício, a mesma função. E o seu trabalho é supervisionar a igreja em prol do seu bem-estar, pastorear a igreja. Nós vimos aí o alerta no verso 31 para que vigiassem,
Nós vimos também o alerta quanto às falsas doutrinas, os lobos em peles de ovelha. Então a igreja necessita para o seu bem-estar de pastores, de presbíteros, de uma liderança vocacionada pelo Senhor. Por que isso? E por que precisa de pastores, de liderança? Porque é por esse meio que a igreja é edificada. É o que vemos em nosso texto. É por isso que Paulo, então, chama aqueles homens à responsabilidade, embora os encomende à graça de Deus. Paulo, então, os exorta a pastorearem a igreja de Deus, porque é por meio do pastoreio, da pregação, da supervisão da igreja, é que a igreja, então, é preparada para a sua herança eterna. Ou seja, Deus usa especialmente a pregação, mas também o trabalho de supervisão. E isso demonstra como a igreja ela deve ser amada e valorizada, porque é a igreja de Deus. E do mesmo modo, a pregação da palavra deve ser valorizada. E, meus irmãos, isso é um alerta para a igreja de Deus. E isso também é um alerta do quão grande prejuízo é quando Deus retira de um povo a pregação. A pregação, o trabalho então dos presbíteros, dos pastores, o pastoreio é para o bem da igreja e é grande o prejuízo. E por que é grande o prejuízo quando Deus tira de um povo a pregação? Porque Cristo vem a nós pela palavra e pelos sacramentos. O Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, nos governa pela palavra. Então, é terrível, é um grave juízo quando de fato é retirado de um povo a palavra de Deus, a pregação. É por meio da palavra, do pastoreio, que então o caminho correto é apontado para nós. Nós necessitamos conhecer todo o desígnio de Deus. Nós necessitamos saber de todas as coisas que nos foram ordenadas pelo Senhor. Nós devemos desejar todo o conteúdo. Nós devemos, como igreja, você deve desejar todo o conteúdo, que nada te seja ocultado. Que no dia eterno não seja dito que foi ocultado algo. Que você possa dizer, fui pastoreado, Cristo, através dos seus pastores, dos seus subpastores, me pastoreou, eu fui orientado, não teve nada que foi escondido. E é por isso, irmãos, que um verdadeiro ministro da palavra não pode deixar o seu povo ignorante. A igreja na história, em momentos da história em que foi sonegada ao povo a pregação do Evangelho, isso foi algo terrível, um grande prejuízo. E nós temos então em Paulo um apóstolo, um pastor, um presbítero da igreja, um pastor extraordinário, pois era um apóstolo. E nós temos então nos presbíteros e pastores essa responsabilidade. Um pastor não pode jamais deixar o seu povo ignorante. E a igreja deve procurar nos seus pastores, então, a dedicação, a habilidade, o interesse em ensinar. E, além de ensinar todo o conselho de Deus, também, claro, refutar os erros e superstições. Ou seja, nós aprendemos desse encontro de Paulo, desse sermão de Paulo, de sua despedida daquelas regiões, que para que uma igreja seja saudável, é necessário um pastoreio saudável, por parte dos seus pastores, dos seus presbíteros. É verdade, aquela igreja não teria mais Paulo, mas eles teriam pastores, presbíteros. O Senhor não deixou a igreja desassistida. Claro que havia sempre o risco e o alerta foi dado sobre os lobos. Mas, além disso, e mais ainda, o Senhor é o edificador da sua igreja. Então, claro, o Senhor pastoreia a sua igreja. Como disse lá em Apocalipse, temos Cristo falando àquela igreja, ela foi pastoreada também posteriormente, e sabemos que o Senhor cumpriu o seu propósito ali naquela região. Irmãos, então, que possamos considerar nesse sermão de Paulo, foi um sermão aos presbíteros daquela igreja, mas registrado na Escritura
é um sermão para toda a igreja e que possamos então lembrar, olhar para o próprio Cristo, para o serviço abnegado dos apóstolos, que possamos também olhar para frente como igreja, saber que precisamos avançar e também, ao fazer o nosso trabalho, cumpri-lo, que possamos confiar em Deus, não na nossa capacidade. Que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra aos nossos corações.